Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações em Cristo a você, meu irmão, minha irmã, que hoje acompanha pelo canal do YouTube a página da Comunidade Católica Gerando Vidas. Eu sou o professor Tiago Oliveira e estou aqui junto com você para a gente partilhar juntos a experiência da Palavra de Deus. De um Deus que fala aos seres humanos como fala a amigos. Como eu estou falando com você agora, é assim que Deus fala conosco. Para essa ocasião especial, até coloquei a camisa um pouco mais antiga do Gerando Vidas, né? Então, eu queria que vocês olhassem, observassem bem. É a imagem de Nossa Senhora segurando o seu ardente e amoroso coração que acolheu dentro de si mesma aquele que seria o doador da vida, Jesus Cristo. Causa verdadeira de nós estarmos aqui. Não Nossa Senhora, mas Jesus, que se encarnou no ventre dela. E nós hoje somos convidados a essa experiência de Deus que a própria Nossa Senhora teve. Maria teve dentro de si o próprio Deus. Ela é a única mulher que a gente pode dizer que teve o rei na barriga, hein? Então, a mesma coisa a gente pode dizer de nós. Hoje nós podemos dizer, nós temos Deus. E como nós temos? Ouvindo a sua palavra, seguindo os seus passos, por meio daquele que é Deus feito homem, Jesus de Nazaré, e que veio no seio da Virgem Maria. Lanço a você um apelo, caso você queira se tornar um colaborador da nossa comunidade católica Gerando Vidas, você pode acessar o Pix, pode fazer a sua contribuição pelo Pix. É muito simples, muito fácil, né? Não há nada de complicado. Só fazer um Pix para o gerandovidasrio@gmail.com. gerandovidasrio, tudo junto, @gmail.com. Simples assim. De pouquinho em pouquinho, a gente vai construindo a história de tantos e tantos irmãos que necessitam, nesse momento, de uma ajuda financeira. Mesmo que você só possa doar R$1, mas doe de coração. A doação de coração é aquela que vai fazer com que outras doações de coração se somem e assim a gente construa uma vida melhor para tanta gente. É a missão que Jesus nos deixa. É a missão de ser, na vida do outro, presença de Deus. Como Maria foi presença de Deus na vida de Santa Isabel, a sua prima, quando a visitou grávida ela grávida de Jesus e Isabel grávida de João Batista, uma pessoa avançada em idade. É a mesma presença de Jesus que Nossa Senhora tem quando ela está junto com os discípulos e vai contando as histórias, né? Isso pode não estar muito escrito na Bíblia, mas com certeza se supõe que Maria e Jesus se encontravam frequentemente. Que mãe vai ficar separada do filho e que filho vai ficar separado da mãe? Salvo em raras e estrondosas exceções. Mas, neste caso, precisamos ser presença viva de Deus junto dos irmãos. Então, se você puder, colabore com a comunidade católica Gerando Vidas. Hoje nós temos, para nós separada, a passagem da Sagrada Escritura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos do 7 ao 15. É uma passagem um pouquinho extensa, mas nós vamos destrinchando, fazendo entender primeiramente, para cair no coração e se fazer oração, tá? Então, vamos destrinchar essa passagem. É o Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos do 7 ao 15. Vamos ouvir juntos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa,
saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Primeiramente, uma explicação um pouco técnica. Por que muitas vezes eu estou olhando para cá? Porque, como eu gravo o vídeo pelo meu computador, o evangelho eu abro aqui na aba lateral e para mim facilita bastante. Então, às vezes, se vocês também virem algum movimento de braço aqui, ó, é porque eu estou muitas vezes buscando a oração, buscando o trecho do evangelho para a gente poder refletir juntos, tá bom? Então não é desatenção, eu não estou desfocando. Pelo contrário, estou explicando a você por que muitas vezes eu olho para cá. Tá? Então vamos ao primeiro ponto do nosso evangelho. Jesus dá dicas práticas para aqueles a quem ele enviou. Lembrando do evangelho de ontem? Jesus escolhe 12 e envia esses 12. Que a gente ontem refletiu que eram a raiz da igreja, eram os apóstolos, eram aqueles que anunciariam que o reino de Deus está próximo. Mas ao mesmo tempo que ele envia os apóstolos, ele também envia a todos nós. A todos nós. E Jesus então dá dicas práticas para que essa missão se cumpra na sua plenitude. Primeira coisa, em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo de você e de mim. E é por isso que a gente precisa anunciar. Não é porque alguém nos mandou, não é por medo do inferno, não é nada disso. É porque é uma realidade. O reino de Deus é Jesus presente no meio de nós. É que a palavra dele se faz presente. E podemos ver isso no testemunho de tantos outros que muitas vezes dão e deram a vida por Jesus. Não só um ou dois, não só aqueles 12, mas todos aqueles que seguem Jesus verdadeiramente dão a vida por Jesus. Não precisa estar dentro da igreja para isso. Dar a vida por Jesus em cada atitude da nossa vida, do nosso ministério, da nossa vocação de filhos de Deus. Não é algo que aconteça a A ou a B. Não precisa ser padre ou ser freira, ser pastor ou ser ministro de alguma outra religião. Não. Anunciar o reino de Deus está próximo é uma missão sua e minha. É uma missão, um envio, um dever. Por isso que Paulo chega depois a falar, né? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. O 13º dos apóstolos, como a gente chama, né? Paulo, o grande, primeiro grande teólogo da fé. Ele chega a falar isso. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, e ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não prego o evangelho. É uma verdade tão grande que mexe tanto com ele, que se ele não pregar, ele explode. Usando um termo assim bem simples e bem fácil para a gente entender. Ele explode. Explode por quê? Porque a verdade é tão grandiosa, é tão bonita, é tão sincera, que ele mesmo não se contém. O reino de Deus está próximo. Quem é esse reino de Deus? Jesus Cristo. E é por isso que a gente anuncia que o reino de Deus está próximo, porque é essa experiência com Jesus que vai mudar a sua e a minha vida, que vai mudar o seu ambiente de trabalho e o meu, que vai fazer com que a sua vida seja fortificada na fé e a minha também. Jesus ainda continua: curai os doentes, ressuscitai os mortos,
purificai os leprosos, expulsai os demônios. E por que ele fala isso? Porque o reino de Deus está próximo. Tem gente que vê Jesus como um milagreiro. Se Jesus não faz milagre, ele não é Deus. Alguns até apregoam por aí. E não é bem assim, tá? O milagre acontece para que se saiba que o reino de Deus está próximo. Simples assim. Não é porque A ou B decidiu que Jesus tem que fazer milagre. Não. Os milagres de Jesus não eram coisas aleatórias. Eram algo presente para mostrar que o reino de Deus estava ali. Então, por favor, se alguém tem a ideia de que Jesus ainda hoje tem que fazer um milagre para você acreditar, tira isso, pelo amor de Deus, da sua cabeça. O grande milagre ele já fez. Deus, que o mundo inteiro não pode conter, se compacta e se faz homem. Tem milagre maior do que isso? Eu só conheço um semelhante, que é ele, esse Deus feito homem, se compactar ainda a tal ponto de se tornar pão e vinho. Porque na última ceia, ele se deu em pão e vinho. Quando ele fala, tomai e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança em meu sangue, que será derramado por vós e por muitos. Quem são esses muitos? Aqueles que haveriam de crer nele, para a remissão dos pecados. Ou seja, Deus ainda se faz matéria mais frágil ainda do que o próprio ser humano. Se faz pão e se faz vinho. Olha que milagre! E ainda tem gente que acha que precisa Deus fazer outro milagre na vida ainda. Pura ilusão. Desculpem a cara que passo, mas é para que você entenda que realmente Deus não precisa ser milagreiro na sua e na minha vida para mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus porque Ele é Deus e pronto, acabou. O anúncio do reino de Deus já foi feito. O grande milagre da sua vida já foi feito. Você não abriu o olho hoje? Agradeça, é um milagre. Você não pôde tomar o seu café da manhã? Agradeça, é um milagre. Tantos por aí não tem nem o que comer. Você não pode falar? É um milagre. Agradeça a Deus. Você não tem mais a visão dos olhos, mas percebe a falsidade de alguém? Dê glória a Deus. Ou percebe a bondade de alguém no coração? Dê glória a Deus, porque você está vendo com os olhos do seu coração. Eu conheci um senhor cego uma vez, que, meu Deus do céu, aquele homem dava aula. Senhor João, dava aula. Dava aula de uma vida totalmente mergulhada no Senhor. Ele era um verdadeiro milagre. Andava sempre conduzido pela mão da Dona Maria, que era sua esposa. Lá na capelinha lá do Conjunto Mirataia, Nossa Senhora Aparecida, de onde são as minhas raízes, digamos assim, do meu início de caminhada na Igreja Católica. Né? Meu início de caminhada foi no meu batismo. Segunda-feira mesmo, dia 17 de julho, eu completo 40 anos do meu batismo. Mas a minha verdadeira caminhada de fé, eu posso dizer que começou aos 9 anos, quando eu entrei na minha catequese e de lá nunca mais saí da Igreja Católica. E digo, lá eu conheci pessoas extraordinárias que deram e muitas ainda hoje dão a vida por Jesus. Infelizmente, esse senhor cego, o senhor João, já faleceu. E eu tive a oportunidade também de ir ao sepultamento dele já há anos e anos atrás. Mas aquele homem ficou muito gravado no meu coração porque, mesmo com a sua cegueira, ele era um grande discípulo de Jesus. Seguia Jesus até não poder mais. Tive conversas e várias conversas com ele. Tive momentos em que eu pude estar na celebração da missa junto com ele. E ele, cego, já passava isso pra gente. E qual era o grande milagre dele? Enxergar com o coração. Quanta gente não enxerga com o coração?
Quantas vezes os nossos olhos estão tão turvos pelas situações da vida e a gente esquece que aqui dentro pulsa um coração repleto de Deus e que é capaz de enxergar até mesmo os nossos problemas sob uma outra ótica de realidade. Mas para que isso aconteça, é preciso o grande milagre do encontro pessoal com Jesus. Esse é o grande milagre que ele quer operar hoje. Ele quer curar a nossa doença de ficar o tempo inteiro perseguindo sinais sensíveis. Ele quer nos ressuscitar da morte da nossa depressão. Ele quer purificar a gente da lepra daquilo que nos separa de Deus, igual a pecado. O que é o pecado? Aquilo que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus. Que lá dentro, quando a gente comete, a gente sabe, meu Deus, ofendi você. Te fiz uma coisa que eu não deveria. Isso é o pecado. Expulsai os demônios. Não só o demônio físico, né, que muitas vezes é preciso até mesmo um sacerdote exorcista que vai e o retire por meio da oração, mas principalmente exorcizar muitas vezes o demônio da preguiça que te afasta e me afasta de Deus. O demônio da inveja que não nos permite perceber que o que o outro tem é dom de Deus, mas que na minha vida, de repente, aquele dom não cabe. E eu fico cobiçando aquele dom, eu fico invejando aquele dom. Esses são demônios mais fáceis de expulsar, que com o nosso jejum e nossa oração a gente expulsa. É o que Jesus fala em determinado trecho do Evangelho, e eu espero que esteja em Mateus, porque um dia nós vamos destrinchá-lo. É isso. Esse tipo de demônio só se expulsa com jejum e oração. E jejum e oração é nosso. Então vamos expulsar primeiro da nossa vida esses demônios que nos afastam de Deus. Sejam eles quais forem, hein? Sejam eles quais forem. Deus está acima de tudo. E precisa de fato estar acima de tudo. Porque se não for por Ele, estamos simplesmente relegados ao nada. Como dizia São João Paulo II em uma de suas poesias. João Paulo II também foi poeta, hein? Na sua juventude, Karol Wojtyła, ele escreveu algumas poesias com um pseudônimo que agora eu esqueci. Tá? Não me perguntem porque eu esqueci. Procurem na internet o pseudônimo do Papa São João Paulo II como poeta. É fácil. Vão encontrar. E vão encontrar vários livros dele. Em um dos livros dele ele fala: Deus chegou a um passo do nada. Sabe qual é esse nada? Eu e você, perto da grandeza de Deus. Voltando a destrinchar o Evangelho, Jesus ainda dá outras dicas práticas. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o vosso caminho, tal. Um monte de situações. Não se provejam. Aquela frasezinha, né? Deus proverá. Deus proverá. Não levem ouro, não levem prata, não levem dinheiro, não levem sacola, nem duas túnicas para trocar, né? Uma tá lavando, a outra tá coisa. É lógico que na vida de hoje, muitas vezes a gente precisa ter uma certa provisão de roupas, não é? Jesus não está falando propriamente da provisão de roupas, mas ele está naquele momento querendo levar aqueles discípulos a uma experiência do reino. O que o reino de Deus é capaz de fazer por você? Ele é capaz de prover a sua vida, de prover a sua necessidade, se você estiver em íntimo contato direto com Ele. Aquele negócio que a gente brinca, o Wi-Fi, né? Aquela conexão sem fio, mas eficaz, eficiente, permanente com Deus. Ele fala uma frasezinha aqui que é bem interessante. De graça recebestes, de graça deveis dar. O que se dá é dom de Deus. O que a gente recebe é dom de Deus. Principalmente esse dom da partilha da palavra que a gente está fazendo aqui. É dom de Deus. Por isso que está público no YouTube. Eu não estou cobrando nada por isso. E nem a comunidade Gerando Vida está recebendo por isso, tá?
Pedimos a ajuda para ajudar outros. Nenhum dinheiro acaba parando no nosso caixa. É sempre um trampolim. Ele chega para nós para que nós destinemos ao outro. Ninguém fica com nada e Deus fica com a glória. Quantos não foram ajudados pela nossa comunidade Gerando Vidas? Mas quantos não são ajudados também por bons corações que vão ao encontro do outro de uma forma totalmente amorosa e desinteressada para ver o outro bem e dispõe dos próprios dons, dos próprios serviços. Tanta gente que abre o coração, não só em obras sociais grandiosas, mas às vezes eu tenho um trocadinho no bolso e meu coração sente que aquela pessoa precisa mais do que eu. Às vezes eu estou em casa e o meu vizinho precisa do meu ouvido para escutar. Às vezes eu estou no meio da rua e eu preciso de alguma coisa que me seja necessária, às vezes até a paz do espírito. E o Senhor concede, de graça. Aí alguns até perguntam, por que na igreja se cobra o batismo? Por que na igreja se cobra a missa pelos falecidos? Por que no pastor o culto vive, por que no culto o pastor vive pedindo dinheiro? O sustento da casa de Deus é necessário. E todo bom cristão, de coração, precisa ajudar a sua comunidade de fé a se manter. Os governos do mundo, infelizmente, não disponibilizam água de graça para a igreja, não disponibilizam energia elétrica de graça para a igreja, não sustentam os sacerdotes, não sustentam o culto divino, porque todo o material de culto, Bíblias, folhetos da missa, hóstias não consagradas, o vinho, né? No caso das igrejas evangélicas, os folhetinhos com a palavra que são distribuídos, a própria Bíblia que o pastor usa, que às vezes é uma Bíblia de estudo e é cara. Tudo isso envolve o dinheiro, que é necessário. E por isso, todo bom cristão deve ajudar a sua comunidade de fé. Por isso, é obrigatório ajudar a sua comunidade de fé. Não estou dispensando ninguém disso. Mas a graça de Deus, ela sempre acontece. Se você realmente não tem dinheiro para arcar com a taxa do batismo do seu ente querido, procure a sua paróquia, fale com o seu padre e fale com ele, olha, padre, infelizmente eu não tenho dinheiro para bancar o batismo da minha filha, do meu filho, do meu afilhado. É possível fazer o batismo gratuitamente? E o padre vai fazê-lo, com toda alegria e com toda simplicidade. Agora, vamos ser sinceros, a má-fé muitas vezes existe, né? De dizer que não se tem dinheiro para custear o batismo, mas chega em casa, está arrumando um bom churrasco, com a carne cara muitas vezes do jeito que está. Por favor, né? Brinco assim, faço essa ironia, porque é a mais pura verdade que eu vi já em determinadas comunidades. E até protestantes, tá? Já foi convidado a uma festa no qual o pastor também aceitou fazer o culto da pessoa com todo carinho, com todo cuidado, sem a coleta que é feita muitas vezes no culto, mas depois a pessoa arrumou uma grande festa. Olha a incoerência, né? E Jesus nos aponta isso. O dom de Deus é dado. De graça recebestes, de graça deveis dar. Um padre não paga para ser ordenado padre. Um pastor não paga para ser ordenado pastor. E eles são constituídos para serem canais de Deus na sua e na minha vida. Agora, cobrar aquilo que eles vão fazer como ato divino, como mandamento divino, como ordenança divina, isso realmente não pode acontecer. Tá? Quando for assim, pula fora. Ou denuncia a quem é incompetente, tá? Que está acima daquela pessoa. Jesus continua, para a gente ser um pouco mais breves. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Essa dignidade está com todos.
Todos nós somos dignos do anúncio do reino. Só que alguns rejeitam e outros aceitam. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Tá? Por que isso? Por que Jesus manda saudar? A palavra shalom, usada pelos judeus, significa paz. Significa a palavra paz. Shalom, paz. E o judeu, muitas vezes, ele tinha essa palavra e ele saudava assim que entrava na casa. Mas tinha alguns que eram mal educados e já iam direto falando com a pessoa. Hein? Muitas vezes é assim. A gente chega muitas vezes pro cara do guichê do ônibus sem dar um bom dia. Sem dizer a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã. Se às vezes não é um ambiente lá muito legal para se falar a paz de Cristo, pelo menos um bom dia. E no coração você desejar paz para aquela pessoa. Um bom dia com um sorriso pode transformar a vida de muita gente, viu? Pode ser um milagre que você opere. Ao entrar numa casa, saudai-a. Ou seja, Jesus dá uma ordem. Manda saudar. Shalom. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for, a paz retornará para vocês. Tranquilamente. É por isso que a gente não deve esquentar a cabeça quando o anúncio do evangelho não cai em determinados corações que a gente muitas vezes praticamente forçar que caiam. Tem gente que parece que quer forçar o evangelho na cabeça do outro. Anuncia. Se tiver que ser, vai ser. Vai cair o evangelho naquela pessoa. Se não tiver que cair pela dureza do coração dela, o que a gente pode fazer, gente? Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. A pessoa já recebeu o anúncio. A pessoa já recebeu o Cristo por meio da sua palavra. Se ela quiser aceitar ou não o Senhor, é um direito que a assiste. O Evangelho é sempre uma proposta, nunca uma imposição. Ele é uma proposta de vida porque ele propõe a você e a mim caminharmos com o Senhor. Não pode ser colocada, abrir a cabeça da pessoa e querer enfiar o Evangelho lá dentro. É uma proposta. Shalom. Paz. Uma proposta de paz. Se a paz não for digna daquela pessoa, não vai ficar com ela. Ela vai simplesmente rejeitar. E você vai esquentar a cabeça querendo enfurnar o evangelho ali? Não. Jesus não nos convida a sermos xiitas ou chatos. Ele nos convida a anunciar o evangelho a tempo e a contratempo. O método com o qual a gente vai anunciar o evangelho é que é diferente. Se não nos permitem anunciar com a palavra, anuncia com a sua vida. Anuncia nas suas atitudes. Anuncie nas pequenas coisas. E o reino de Deus se fará presente. Às vezes a gente ia forçar. Não precisamos forçar. Por isso que Jesus fala, se alguém não vos receber nem escutar a vossa palavra, sair daquela cidade e sacudir a poeira dos pés. Deixa para lá. O anúncio foi feito. Você fez tudo o que você podia fazer. Relaxa no Senhor e deixa Ele fazer. E aí Jesus fala, uma vez que eles têm consciência do anúncio, consciência do evangelho, em verdade vos digo, a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra serão tratados com menos dureza do que aquela cidade. Sodoma e Gomorra serão tratados com menos dureza do que aquele coração que não recebeu o evangelho. Simples. E fácil. Tenha cabeça para isso, meu irmão, minha irmã. E não force o evangelho a ninguém. Ele é uma proposta de paz,
uma proposta gratuita, uma proposta de um encontro com o Cristo ressuscitado e uma proposta de provisão. Deus provê por meio daqueles que estão juntos. Vamos rezar pedindo a Ele e principalmente agradecendo por cada dom que Ele nos concede e que nos dê a graça de também multiplicar esse dom na vida do outro. Nós te agradecemos, Senhor nosso Deus, por todos os vossos benefícios e te pedimos a graça de a cada dia mais sermos presença do Teu reino aos nossos irmãos e irmãs que tanto precisam da Tua ajuda. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Prossiga seu dia, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Anuncie o reino, porque o reino de Deus chegou até nós. Deus abençoe.